Olá, alunos da Escola Alberto Maranhão. Sou o professor Rodrigo Farias, vocês já me conhecem. Professor da disciplina de Língua Portuguesa das turmas do sétimo ano Manhã e do sétimo ano B Vespertino. A nossa aula de hoje ela mantém a mesma linha, né, de discussão que nós já víamos nas aulas anteriores. Vou explicar um pouquinho para vocês algumas características desse gênero específico de mensagens, que é a mensagem instantânea. E a partir dessas discussões a gente vai entrando em outros caminhos, outras discussões e tratando um pouquinho da questão da oralidade também, que é algo muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar as nossas aulas anteriores. Então, para continuar nossas aulas anteriores, é muito importante que a gente diga que o aplicativo de mensagem ele veio para trazer a linguagem escrita, características muito próprias da linguagem oral, da forma de comunicação oral. Então, nós temos aqui uma reprodução de um texto, de uma interação, de uma conversa entre duas pessoas, né? E vocês vão perceber quantas coisas reproduzidas na escrita, mas que são próprias da conversa, da fala, da oralidade, certo? Então vamos lá. O diálogo é entre duas amigas, né? E aí já começa assim: Fabi abriu uma nova sorveteria na pracinha, bora lá? E aí ela manda um emojizinho, né? Sério, miga? O que tem de bom lá? Sorvete, ué. E açaí também tem? Sei não, não vi cartaz de açaí. Sem açaí, não saio daqui. Rimou, kkk. Você fica aí com seu açaí que eu já tô indo. Fui. Observe que nós temos alguns elementos gráficos, nós temos, por exemplo, os emojizinhos, né? Dando beijo, né? Mandando tristinho, mandando sorvete. Nós também temos outras características que nós podemos observar que marca exatamente essa instantaneidade das mensagens, que é a marcação do horário em que elas foram enviadas. Então eu tenho aí a primeira conversa foi a primeira frase, né? A primeira mensagem trocada foi de 13 horas e 6 minutos. E o diálogo se encerrou às 13 horas e 10 minutos. Então é como se ele tentasse reproduzir fidedignamente uma conversa, uma interação. E isso é exatamente que uma das características dessa mensagem instantânea, desse gênero tão específico e tão presente na vida de tantos jovens, que eu acredito que na vida de vocês que estão me ouvindo, né? Os meus adolescentes, os meus alunos, fazem parte também, assim como da vida do prof aqui. Vamos lá? Vamos passar aqui para as questões. Então, quanto às questões, nós temos a seguinte: quem são as interlocutoras dessa conversa? As interlocutoras da conversa são duas amigas, né? Fabi de um lado e Cris do outro, né? Então, assim, nós temos essa interação entre elas duas. E eu sei disso porque, como é que eu sei que são duas amigas? A forma de tratamento, miga, a forma como elas conversam, como elas interagem, a familiaridade, a amizade, a simplicidade com que uma chama a outra para ir tomar um sorvete, algo que demonstra esse laço, esse vínculo entre elas, ok? De qual das duas interlocutoras é o aparelho do celular? Como você identificou essa informação? Então, lá em cima da conversa, nós temos Chris Clothes, né? É uma conversa com Cris. Ela está conversando com Cris. Ou seja, a Cris está do outro lado, está online, e ela está desse lado de cá. Então, quem está enviando as mensagens? Cris, né? A primeira mensagem foi enviada por Cris, falou: Fabi abriu uma nova sorveteria. E aí Fabi responde, né? As mensagens do lado direito são as de Fabi e as que estão do lado esquerdo são de Cris. E se você observar, as de Fabi elas têm um destaque a mais, né? Uma corzinha ali para destacar. Então o aparelho é de Fabi, não é isso? Apesar que o livro diz o contrário, mas tudo bem. Transcreva uma mensagem da conversa que se assemelha ao modo como usamos a língua em sua modalidade oral. Então, quando eu estou escrevendo um texto, eu tenho que retirar as marcas da oralidade. Algumas marcas de algumas expressões que eu uso muito tipicamente quando eu estou falando. Por exemplo, quando nós conversamos, tem algumas pessoas que têm muita. Como é que eu posso dizer? Que tem uma característica de utilizar muito aqueles recursos. Por exemplo, né, né.
né? E qualquer coisa, né? Então, isso é uma marca da oralidade. É uma marca que se manifesta quando eu estou conversando, né? Né? Que se manifesta quando eu estou conversando. Então, essa é uma marca de oralidade, de conversa, de fala. Mas quando eu escrevo essa marca, então eu estou colocando essa marca da oralidade no meu texto escrito. Então, essa é uma marca própria da oralidade. Mas se eu trouxer para o texto escrito, nesse caso aqui, se eu trouxer para a minha mensagem instantânea, ela vai estar lá. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui quando o Fabi responde, o que é que tem de bom lá? Ela responde, sorvete, ué. Né? Esse ué é uma marca própria da oralidade. Não se utiliza ué em um texto formal. Né? Você tá uai, né? Vixe. Então são todas marcas de oralidade, tá bom? Então toda vez que vocês ouvirem essa expressão marca de oralidade, é uma marca, é uma característica, é uma expressão que se manifesta quando eu falo. Vocês que estão me ouvindo devem ter muitas marcas de oralidade. Alguns utilizam até alguns palavrões como marca de oralidade, né? Tem uns que não conseguem falar 3, 4, 5 palavras sem falar é, um palavrão, né? Retomando aqui, precisei dar uma pausa, me desculpem. Voltando, então vamos lá. Que características de um diálogo está presente nesse texto? Qual é a grande característica de diálogo, de conversa, de interação que está nesse texto? Nós chamamos a troca de turnos. O que é a troca de turnos? É um fala, outro responde, outro fala, outro responde. Eles vão conversando, trocando os turnos de fala, uma fala por vez, né? Então isso é uma característica de um diálogo. Você está conversando com alguém, você está interagindo com ela fala, e assim por diante. Se fosse só uma pessoa falando, não seria um diálogo, seria um monólogo, né? Uma pessoa fala sozinha. Mas aí uma grande característica do diálogo que nós temos é essa alternância de turnos. A linguagem empregada pelas personagens é formal ou informal? Por quê? Vejamos o que seria uma linguagem formal. Uma linguagem formal é aquela linguagem que utiliza todos os protocolos, é aquela linguagem que utiliza a gramática padrão como a gramática normativa como padrão, né? Então nós observamos muito isso em discursos, né? Então, opa, o celular virou aqui um pouquinho, desculpa aí. Então nós vemos isso muito em discursos, né? Em oratórias, em discursos, eles utilizam muito essa linguagem formal porque há necessidade naquele momento, né? Mas aqui eu tenho uma conversa entre duas amigas. Você não vai chegar para uma amiga de uma maneira formal. Você utiliza amiga às vezes por apelido, às vezes até por um palavrão também, você chama a amiga. E ali tá tudo de boa, porque a linguagem naquele momento não precisa ser formal. Você precisa de uma linguagem formal em sala de aula, você precisa de uma linguagem formal no texto escrito, você precisa de uma linguagem formal em muitas outras circunstâncias. Mas numa conversa de WhatsApp com uma amiga, não precisa de uma linguagem formal. Não é isso? Esse tipo de linguagem é adequado nesse contexto? Por quê? Super adequado. Eu tenho que corrigir alguma coisa, professor, desse texto? Nada. Eu não tenho que corrigir nada. Temos que deixar de ser chatos, pedantes, né? Como a gente diz, de querer corrigir as pessoas no WhatsApp porque ela errou, botou um S no lugar de Z ou um Z no lugar de S, porque botou carro com R só, porque, enfim, quais todos os desvios possíveis da língua portuguesa. Ali não é o lugar de a gente empregar a norma culta, né? Não de uma maneira geral, claro. Mais à frente vocês vão precisar interagir, né? Conversar em situações mais formais, mesmo pelo WhatsApp. Vocês vão falar com um chefe ou vão falar com um cliente, né? Vocês vão falar com um professor, vocês vão falar com a diretora, com a coordenadora. Então vocês vão precisar de um nível de formalidade. Mas de uma maneira geral, conversando com os amigos, conversando com os colegas, até mesmo com os professores, muitas vezes, a gente não tende a essa formalidade. A gente tende a ser informal, porque é algo muito próximo
da interação que nós teríamos com ele face a face. Porque com um colega, com um amigo, nós não vamos ter formalidades, né? Então, por conta disto, a gente vê, a gente percebe que aquele discurso que foi utilizado ali entre as amigas é um discurso permeado de informalidade. E para aquele contexto, ó, perfeito. Não há problema nenhum, não há que corrigir, não há que dizer que está errado, não. A única coisa que eu não posso é pegar daquele contexto, colocar em um outro contexto, por exemplo, escrever daquela forma em uma prova, por exemplo, fazer uma redação chamando miga, chamando VC, colocando VC, né? FDS, final de semana, tá? Pelo amor de Deus. Então, todas essas questões eu tenho que deixar elas próprias para usar naquele lugar. Então, o WhatsApp é sim aquele lugar de informalidade, eu posso usar? Posso. A única coisa que eu não posso fazer é tirar daquele contexto e utilizar em outras situações que precisam de formalidade. Aí sim não estaria adequado. Mas para aquele contexto, super adequado. Tá bom, galerinha? Então essa foi a nossa aula de hoje. Quem tiver alguma dúvida, manda lá aqui mesmo no canal do YouTube, ou lá no grupo, ou pessoalmente, e a gente vai respondendo assim que for possível, tá bom? Grande abraço a todos, Deus abençoe vocês.